Pessoal, o tema dessa palavra é o mundo natural, o mundo espiritual e o mundo virtual. Hoje, nós ainda estamos no tema santidade. O pastor Jonathan ministrou a primeira palavra sobre santidade, depois eu ministrei uma palavra, o pastor Nil outra, e hoje a gente continua com esse mesmo tema, e eu quero mostrar para você algumas verdades aqui, bíblicas, dentro da realidade que nós vivemos hoje, dentro do mundo que nós vivemos hoje, porque o nosso mundo hoje, não existe só uma realidade natural e espiritual, mas existe uma realidade também virtual, e o mundo virtual está se tornando uma verdade absoluta para muitas pessoas. Elas não têm uma vida natural mais, tudo que elas têm é uma vida fictícia, é uma vida de redes sociais, onde sempre tem um sorriso, né? Porque quando você tira uma foto, você não quer demonstrar tristeza, fraqueza, mas eu quero te dizer que muitas vezes nós precisamos, diante de Deus, demonstrar as nossas fraquezas, porque nem sempre nós estamos com um sorriso no rosto, ou alegres, nós vamos passar por momentos de adversidade, mas a vida da rede social, ela é uma vida que, aparentemente, todo mundo está sempre muito feliz, mas existe uma vida real, que é diferente da vida virtual, onde você tira uma foto, você pode fazer caras e bocas, você pode demonstrar que você está muito feliz, talvez estando muito oprimido até, e triste. O mundo virtual, ele se tornou a vida de muitas pessoas hoje, mas nós precisamos entender que a estratégia do diabo, lá com Adão e Eva, não mudou hoje, é a mesma estratégia, é a mesma coisa. E é impossível desassociar o que nós estamos, o mundo de hoje, com o mundo virtual, porque nós estamos inseridos no mundo virtual. Nós trabalhamos através das redes sociais. O meu trabalho depende hoje das redes sociais. As pessoas alugam horário comigo através do WhatsApp. Então ela é uma ferramenta de trabalho. O que eu vou falar aqui hoje não é para você deixar de ter rede social ou coisa parecida, mas é você colocar limite nas redes sociais no tempo que você passa na internet. É disso que eu quero falar nessa manhã, porque muita gente hoje está sendo controlada sem saber, pelas mídias, pelas redes sociais. Isso é um fato nos nossos dias. A vida, ela é real, ela tem desafios reais. Nós não podemos viver uma vida virtual como se aquilo fosse a verdade. Mas o grande problema que nós enfrentamos hoje das redes sociais é que as redes sociais, elas mostram uma verdade para cada um. Então, cada um tem a sua verdade. E quando cada um tem a sua verdade, todos estão vivendo na mentira. Só existe uma verdade, a palavra de Deus. E é para ela que nós temos que nos voltar. E santidade tem a ver com isso. Santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Santidade tem a ver com você obedecer, você ouvir a voz de Deus na palavra dele e obedecer. Isso é a verdade. Jesus é a verdade. Não existe outra verdade. Não sei se você sabe, mas nas redes sociais, uma fake news se espalha 6 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. Isso é drástico, é terrível, porque se uma fake news se espalha 6 vezes mais rápido que uma verdade, nós estamos em maus lençóis, porque a mentira está prevalecendo, entre aspas, sobre a verdade. É claro que a verdade sempre vai caminhar na frente das mentiras, porque no final das contas nós vamos conhecer a verdade absoluta que é Jesus. Mas hoje, nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus, porque as redes sociais tomam o nosso tempo. E nós perdemos muito mais tempo nas redes sociais do que imaginamos. Talvez você pense que fica só 1 hora na internet, nas redes sociais, e se você começar a marcar o tempo que você perde, você vai ver que é muito mais do que isso. Talvez era um tempo precioso que você podia estar com o Senhor. Se as redes sociais, assim como no meu caso, para você, tem a ver com o seu trabalho, não há problema nenhum nisso. O problema é o excesso. O
problema é você acreditar naquilo que não é a verdade. E eu te digo que, vendo um documentário da Netflix, eu fiquei extremamente assustado com os criadores do Facebook, do Instagram e de outros aplicativos, outras redes sociais, eles falando o que acontece quando eles criam os programas, que eles próprios ficam viciados nos programas que eles mesmos criaram. Talvez você pense que o problema do vício nas redes sociais não é nada sério, porque é algo lícito, você entrar nas redes sociais, você interagir, nenhum problema, zero problema aí. Mas quando você passa muito tempo e você começa a depender disso, e o seu cérebro, quando você entra lá na rede social, ele recebe aquilo como uma recompensa, libera dopamina, você começa a viciar naquilo. Porque a mesma dopamina que é liberada quando a pessoa usa droga, também é liberada quando a pessoa entra nas redes sociais. Não, pastor, eu não sou viciado. Ok. Então, faça o teste. Fique 3 dias sem pegar no celular. Irmãos, o tempo inteiro nós estamos olhando na tela de um celular. Isso é grave. Isso é grave. Mas todas as vezes que você abre a tela do seu celular e você começa a ver notícias ou você começa a ver alguma rede social, a vida das outras pessoas, e você clica em alguma coisa, um algoritmo está sendo formado a seu respeito. Se hoje eu começo a clicar, eu não quero ofender ninguém que está aqui hoje não, amém? Mas eu sei que existem aqueles defensores de que a Terra é plana. Tem alguém aqui que pensa isso? Final de conversa aqui. Mas eu não sou cientista. Mas os defensores da Terra plana, ele procura algo no Google e vai aparecer uma verdade para ele. Porque os defensores da Terra plana também pensam que o homem também não foi na Lua. Eles têm várias teorias da conspiração. Então, as notícias que vão aparecer no Google, com o mesmo tema para ele é uma, mas eu que não creio na Terra plana, se eu fizer a mesma pergunta para o Google, ele vai me mostrar outra coisa. Porque o Google não vai te mostrar o que você precisa saber, ele vai te mostrar o que você quer saber. Entendeu? Se você é de direita, as redes sociais sabem. Se você é de esquerda, eles sabem também. Então, se você pesquisar lá, você que é de direita, você pesquisou clima mundial, para você aparece uma coisa, você que é de direita. Aí você vai pensar, não, lá na Amazônia tem muita árvore porque chove. Só estou te dando um exemplo, ok? Você vai pensar o seguinte, como você é de direita, você não acredita que se cortar as árvores vai afetar o clima, aí você vai pesquisar e vai aparecer lá. Por que chove tanto na Amazônia? Aí você vai entender o seguinte, não, lá tem muita árvore porque chove muito. Mas se você é de esquerda e acredita, às vezes de direita, só estou dando um exemplo, direita e esquerda acreditam nesse aspecto da mesma coisa. Mas você é de esquerda e você acredita que se cortar as árvores, desequilibra o clima e chove muito na Amazônia porque tem árvore. Uns acreditam que tem árvore porque chove muito. Outros acreditam que chove muito porque tem árvore. Então você vê aqui que são duas verdades. Elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Para você aparece uma coisa e para o outro aparece outra. Então, o Google vai mostrar o que você quer ver, não o que você tem que ver. Você nunca vai fazer comparações. Por mais que eu seja tendencioso à direita na política, nós não podemos deixar de ouvir aqueles também que são de esquerda, porque eles vão trazer um certo equilíbrio, ok? Existem verdades que eles pregam que nós precisamos, e nem tudo que nós falamos é verdade. Nós que somos de direita aqui, os que são. Eu só estou te dando aqui uma luz a respeito daquilo que você está vendo e ouvindo, mas o Google vai mostrar para você o que você quer ver e não o que você tem que ver. Isso é um perigo muito grande nos dias de hoje, muito grande. Então, todas as vezes que você clica em alguma coisa, um número vai sendo formado. E o que essas ferramentas, esses aplicativos tentam fazer? Eles colocam uma isca para você, para saber o que você gosta. E eles criam isso, você vai clicando, porque eles precisam ter informação. Quando você abre um aplicativo como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, e você não paga nada por isso, o que se fala
entre os criadores lá é que quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então eles estão te atraindo para te oferecer alguma coisa, para te vender alguma coisa. Então, só te dando um exemplo aqui. Quando eu entro nas redes sociais, nunca vai aparecer uma sugestão para eu comprar uma camisa do Vasco. Porque ele já sabe que eu torço para o Flamengo. Pode parecer exagerado, eu estou fazendo isso aqui para brincar com você, mas isso é verdade. Ele já sabe a minha preferência, sabe o tipo de tênis que eu gosto de usar, o tipo de roupa, o carro, onde eu vou. Não sei se você recebe lá no seu e-mail, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por ano o Google me manda onde que eu fui, lugar que eu fui, que eu mais fui, os caminhos que eu fiz, mostra que eu viajei para fora. Né? Timeline que chama? Timeline. Então esse algoritmo vai sendo formado a seu respeito, de tal forma que ele sabe o dia que você está depressivo e o dia que você não está. Irmãos, isso é muito, muito, muito grave. Uma eleição no Brasil foi decidida através das redes sociais. Então as redes sociais têm um poder que você não imagina. Um presidente da República gastar menos de 2 milhões de reais para ser eleito. É evidente que nós sabemos que é Deus, mas o caminho foi as redes sociais. E no documentário que eu vi, eles falam do Brasil, que uma eleição foi decidida através das redes sociais. Nós não podemos negar isso, ainda que sabemos que foi Deus. Mas a via usada por esses políticos foi as redes sociais. O problema é que as redes sociais deu voz para pessoas muito insensatas. Se você colocar qualquer coisa nas suas redes sociais, você pode ter um monte de comentário que é contra você. Nós estamos aí agora diante de um crime bárbaro que aconteceu no Brasil, no Carrefour, todo mundo sabe, de seguranças totalmente despreparados para estar naquela condição ali, que não precisava de tudo aquilo, foi uma reação desproporcional, a gente sabe disso. Mas não tem nada a ver com racismo aquilo. Aquilo ali tem a ver com pessoas despreparadas, que poderia ter sido um branco. Não há nenhum indício que morreu, que o cara morreu, que mataram ele porque ele era negro. Mas a fake news no mundo inteiro de pessoas importantes, racismo. Ok, mas qual que é a evidência que foi racismo? Só pelo fato da pessoa ser negra? Porque quando o branco morre, não entra no noticiário. Mas isso é só para nos dividir, para colocar brancos contra negros. Americanos contra chineses, brasileiros contra não sei quem. É isso. Porque quando você divide, você consegue governar melhor. Esse é o ponto. São as ideologias. Tudo isso está implícito dentro das redes sociais. Nós estamos o tempo inteiro sendo manipulados pelas redes sociais, mas não percebemos. Estamos viciados nas redes sociais, a tal ponto que a primeira coisa que fazemos ao levantar é olhar o nosso celular. E de ficar o tempo inteiro, você acaba de olhar no celular, você tem mensagem, passa 1 minuto, você esqueceu o que você olhou e olha de novo. Só acontece comigo ou acontece com você também? Então, desde que a gente assistiu o documentário, eu diminuí drasticamente o tempo que eu fico nas redes sociais, mas drasticamente. Nós assistimos esse documentário há mais ou menos 15 dias, um pouco mais do que isso. Eu não fiquei, durante esses últimos 15 dias, eu não fiquei 20 minutos nesses últimos 20 dias em rede social, porque é um tempo muito precioso que eu estou perdendo com coisas fúteis. Esse é o ponto. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a estratégia do diabo é a mesma. Você vai ver que tudo que ele fez com Eva, ele também está fazendo hoje conosco. Está tentando fazer conosco. Né? 1 João capítulo 2, verso 16, quero ler esse texto para você, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é desejo, ok? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Pastor, eu não tenho problema com o celular, lá em casa não tem esse problema. Na verdade, isso é uma epidemia. Nós podemos falar que existe uma epidemia no mundo hoje, é a epidemia das redes sociais e do celular. E quando nós temos o mundo na palma da nossa mão, nós temos uma certa sensação de liberdade, de escolha. Mas foi isso também que a serpente propôs para Eva. Então aqui está falando, porque tudo que há no mundo,
as paixões da carne, as paixões dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Aqui é como o diabo trabalha, as paixões da carne, os desejos da carne, né? A concupiscência da carne. Aqui está falando a concupiscência dos olhos, desejos dos olhos, e a soberba da vida. Soberba da vida é o que a gente mais vê nas redes sociais. São pessoas que sabem tudo, né? As pessoas nas redes sociais, elas sabem tudo. Está dizendo, não procede do Pai, mas do mundo. Então, é interessante que só existem duas indústrias que chamam as pessoas de usuárias. Não sei se você sabe disso. A das drogas e das redes sociais. Os usuários. Porque as pessoas estão muito viciadas nas redes sociais. Na verdade, são redes antissociais. Porque quando você senta numa mesa e cada um pega o seu smartphone, ela se torna uma rede antissocial. Porque era o momento da gente conversar, trocar ideia, mas nós estamos preocupados com as mensagens. Isso é muito ruim. E quando nós falamos de santidade, nós precisamos tocar nesse ponto, porque as pessoas se tornaram zumbis. Elas começam a te responder, quando elas estão no celular, elas começam a te responder no automático. Elas nem sabem o que elas estão respondendo. A minha esposa reclama de mim, que eu respondo no automático quando eu estou assistindo o jogo do Flamengo. Então se ela falar assim, meu bem, eu vou comprar um carro, tá bom, compra logo. Deixa eu assistir o jogo. Nas redes sociais é a mesma coisa. Eu estou focado ali, tenso, querendo ver o jogo. E tudo que ela me pergunta, eu respondo com a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, as redes sociais, elas exercem esse fascínio. Por que você está falando isso, pastor? Porque ninguém está livre. Ninguém está livre da sedução da serpente. Eu quero te dizer que a verdade só existe uma, e você não vai buscar ela nas redes sociais. Porque lá tem muitas verdades. Na verdade, nas redes sociais, tem a verdade que você quer. Que existe a verdade, e aquela verdade que você quer. Você vai fundamentar a sua vida em cima disso, e vai viver daquele jeito ali. Com aquele pretexto. Não é uma verdade, é um pretexto para viver uma vida pecaminosa. O grande problema das redes sociais é que as redes sociais são a árvore do bem, do conhecimento, do bem e do mal dos nossos dias. Ela te oferece uma falsa liberdade. Porque foi isso que foi oferecido para Eva. A falsa liberdade. O que é o conceito de liberdade no mundo? Eu faço o que eu quiser. Foi isso que foi oferecido para Eva, e é isso que está sendo nos oferecido através das mídias sociais, do mundo virtual. Mas não se engane, é só um mundo virtual. E isso vai levar pessoas para o buraco. Irmãos, nos últimos 10 anos, o suicídio entre adolescentes aumentou mais de 5.000 vezes. Porque as redes sociais tornam as pessoas deprimidas. Muitas vezes quem está por trás da câmera, está dando um sorriso, está deprimido. Só que ela está dando um sorriso como se a vida dela fosse a melhor vida do mundo, como se ela estivesse no céu. Mas ela está deprimida. Mas o problema é que quem está do outro lado, vê aquela foto da pessoa feliz, fica mais deprimida ainda, com inveja. Então é dois deprimidos, o que está por trás do celular e o que está do outro lado, vendo aquilo. Meu Deus, mas a vida daquela pessoa é boa, a minha é ruim. Você começa a comparar. Mas é uma vida falsa, meus irmãos. Por isso nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então não acredite em tudo que a direita fala. Não acredite em tudo que a esquerda fala. O ponto não é esse. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e olhar o que Deus tem para nos dizer. E te digo mais, nós temos o Espírito Santo que nos dirige à verdade. Nós precisamos orar, buscar e saber qual a vontade de Deus. Agora eu vou dar um exemplo aqui, o Elias está aqui lá de Catalão. Levanta aí, Elias, fica de pé. Elias é um discípulo meu que ficou para trás lá em Catalão, né? Ele é radialista, é professor também, formado em letras. Trabalhou conosco lá na economia, é um discípulo meu, a gente sempre tem contato, mas eu comecei a orar a respeito da minha empresa na pandemia, naquele período ali da pandemia, para saber o que eu tinha que fazer. Porque tinha despesa, mas estava o campo parado, né?
E eu comecei a buscar uma direção e fiz um jejum de 3 dias. Porque, irmãos, quando nós queremos saber uma resposta de Deus, nós precisamos nos separar, orar, se for o caso, jejuar. Então eu fui jejuar, eu e a Poliana fizemos um jejum, foi um jejum de 3 dias. E eu vim para cá e orei, fiquei aqui orando, ficava aqui o dia todo orando. Aí, quando foi no domingo, quebramos o jejum, normal. Na segunda-feira a Poliana me perguntou, Deus falou com você? Eu falei, nada, falou nada. E era um jejum específico para Deus nos dar uma resposta a respeito do nosso empreendimento ali. E aí então, na segunda-feira vim orar aqui normal, na terça-feira, fiquei aqui um período adorando, tudo. Aí fiquei aqui, eu fico um período primeiro adorando, depois eu vou para ali, que eu vou meditar na palavra. Aí quando eu cheguei ali, tinha uma mensagem do Elias. Que eu clico na mensagem, irmãos, Deus me deu a resposta. Ele teve um sonho comigo com a Poliana. Ele foi descrevendo aquele sonho para mim. Na hora que ele descreveu o sonho, ele descreveu 2 coisas muito importantes. Ele descreveu, ele nunca tinha vindo aqui, mas ele descreveu o campo com a sorveteria. Ele falou, Rubinho, eu tive um sonho assim. Ele foi falando. Mostrei para o Jonathan, né? Antes de acontecer, eu mostrei para o Jonathan a mensagem do Elias. E ele também escreveu a igreja, a nossa construção. Depois ele viu e foi falando. Deus responde. A resposta que você precisa não está no Google. A resposta que você precisa está na palavra de Deus. Deus fala. Essa é a verdade. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Eu fiquei aquele tempo todo aqui orando, meditando. Deus não falou nada comigo. Mas Ele vai dar um sonho para a pessoa que está lá em Catalão. A pessoa me liga, Rubinho, eu lembro, ele falou, tem uma mensagem ainda. Rubinho, eu matei a saudade de você e da Poliana nessa noite. Eu tive um sonho com vocês, assim. Foi descrevendo tudo. Na hora já me deu convicção no coração. E cumpriu, literalmente ali, a respeito do nosso campo, o que Ele falou. Então perceba, meus irmãos, que nós estamos num momento ímpar. Nós não podemos simplesmente entregar um celular na mão das crianças e falar, entre no mundo. Cuidado com isso, controle o que seus filhos estão vendo. Eu não vou falar para você, tome o celular do seu filho. Porque você é o pai e a mãe, você sabe o melhor para eles. Mas como pastor eu tenho que chamar a sua atenção aqui. Talvez tem criança que se você tomar o celular, ela vai dar crise de abstinência. Irmãos, o que eu estou falando aqui é fato, faça o teste. Vai ficar mal-humorada, não vai querer comer, vai acontecer um monte de coisa. Eu sei que segurar hoje, não entregar um celular na mão de uma criança é muito difícil. Muito difícil. Tem coisas boas? Claro que tem. Mas não deixa de ser árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a árvore do mal, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o bem que você faz não é capaz de salvar você. Essa é a mensagem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ninguém pode ser salvo pelo bem que faz. Nós só podemos ser salvos pelo que Jesus fez. Você entende isso? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, então você fala, não, tem coisas boas. Não deixa de ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da ciência. Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Irmãos, preste atenção. O questionamento, sempre o diabo trabalha fazendo perguntas. Ele não faz afirmação. O diabo, ele trabalha sugerindo coisas. Quem tem que chegar à conclusão é você. Mas ele sugeriu algo aqui. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles para que não morrais. Olha só. O propósito do diabo é tirar o nosso foco de tudo que Deus fez, das coisas boas que Deus fez, e colocar o nosso foco naquilo que Deus ainda não fez. Você imagina o que era o Éden? A Bíblia diz que tinha toda sorte de árvores frutíferas. Era um jardim lindo, maravilhoso, e o homem podia comer de todas as árvores do jardim. Era lá que deveria estar os olhos de Eva. Mas o diabo fez o quê? Tirou os olhos dela de tudo que Deus tinha feito para colocar naquilo que Deus não tinha feito.
na única coisa que Deus tinha proibido. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Não tire os seus olhos daquilo que Deus fez. Porque tem pessoas que elas querem desistir, mas elas ignoram tantas coisas boas que receberam de Deus. Eu quero desistir, abandonar o Evangelho e as coisas boas que Deus fez. Porque Deus, meu irmão, Ele não nos trata como filhos mimados, te dando tudo que você quer. Porque nem tudo que você quer é o melhor para você. Se hoje não tem lá 1 milhão na sua conta, é porque Deus precisa submeter você a um processo, caso contrário você teria. Porque isso vai ser um problema, ter 1 milhão para você vai ser um problema, talvez vai entrar soberba, você vai abandonar a fé, você vai achar que não precisa mais de Deus. Deus sabe o que faz, então não tire os seus olhos daquilo que Deus fez. Deus tinha feito todas as árvores frutíferas, mas naquele momento a serpente conseguiu desviar o olhar de Eva para aquilo que Deus não tinha feito, aquilo que Deus tinha proibido. Então tem pessoas colocando os olhos naquilo que Deus não fez. Não faça isso. Coloque os seus olhos naquilo que Deus fez. Olhe para mim. Coloque os seus olhos naquilo que Deus fez. Vocês estão comigo aqui? Naquilo que Deus fez, não naquilo que a serpente falou. Houve uma sugestão da serpente aqui. Milhares e milhares de árvores frutíferas. Mas ela focou exatamente naquela que ela não podia focar. E tem pessoas muito focadas no problema e se esqueceram das coisas boas que Deus fez até aqui. Olha, quando isso acontecer com você, que a serpente sugerir que você olhe para a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu te digo, escreva o que Deus fez. Senta e escreve tudo que Deus já fez na sua vida. Porque você vai voltar a crer e falar, nossa, Deus já fez tantos milagres, eu casei, eu era feio, mas eu casei, eu tenho uma esposa. Estou aqui casado. Oh, aleluia. Eu nem merecia essa esposa, esse marido romântico, mas eu tenho. Meus filhos, olha como meus filhos são abençoados, são bonitos. Escreve o que Deus fez, porque a gente se esquece disso, a gente se esquece de olhar para aquilo que Deus fez. O objetivo do diabo é de fato desviar o seu foco das coisas boas que Deus fez. O propósito do diabo é despertar em nós o desejo pela liberdade, para podermos navegar sem limites na árvore do conhecimento do bem e do mal. E as redes sociais te dão essa impressão, porque você pode navegar sem limites. Espera aí, se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os meus olhos vão se abrir e eu serei como Deus. Eu posso ver, irmãos, as pessoas se comportam nas redes sociais como Deus, como os donos da verdade, mas não são. Nem nós, pastor, nem nós. A única verdade é a palavra de Deus. Ainda que nós estamos tentando caminhar dentro da palavra, de vez em quando, nós vamos para o campo da política, erramos, falamos coisas, apoiamos um político que não deveria, não como igreja, estou falando pessoalmente. Os irmãos estão entendendo? Às vezes erramos, até pregando a palavra também. A verdade é a palavra, eu sempre ensino isso aqui também. Se você acha que o que eu preguei não está de acordo com a palavra, fique com a palavra. Até a minha pregação, ela tem que ser questionada. É lógico que tudo da maneira certa. Olha lá, o pastor Rubens está pregando heresia. Não é assim. Mas talvez você ache que eu preguei uma heresia, você fala, não, peraí. Deixa eu olhar na Bíblia, eu acho que não está bem assim não. Eu já fui corrigido aqui. E foi de Deus, porque eu estava errado. Rubens, isso que você pregou, eu nunca creio dessa forma não. Eu creio assim. Eu fui examinar a Bíblia, realmente, eu estou errado. Você está entendendo? É a palavra de Deus, ela está acima do pastor Rubens, ela está acima do Papa, ela está acima do presidente dos Estados Unidos, ela está acima de qualquer pessoa intelectual. É a palavra de Deus que é a verdade. A nossa regra de fé é a palavra. A palavra é a nossa regra de fé. Se eu saio da palavra, eu te digo, fico a palavra. Mas o problema é que a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje são as redes sociais, porque elas nos dão uma falsa sensação de liberdade, que nós temos uma voz. E hoje muitos insensatos têm uma voz através das redes sociais, o que está tornando o mundo um grande problema. Meu irmão, o risco de ter uma guerra civil, de ter coisas muito violentas no nosso país e em outros países é enorme, por causa das redes sociais, por causa de fake news. Há um tempo atrás, talvez 3 ou 4 anos atrás, uma mulher foi assassinada por um grupo de pessoas grande, porque ela foi confundida com uma feiticeira, porque
Porque começaram a falar numa fake news que ela matava crianças para sacrificar. Mataram a mulher. Eles confundiram a mulher. Sabe o que foi isso? Redes sociais. Só que nós estamos sendo assassinados também quando entramos nas redes sociais e bombardeados de informações que não são a verdade. Tome cuidado com isso. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Perceba que Eva seguiu um desejo de independência. Eu quero dizer para você, todas as pessoas têm um desejo de independência. Pode ser crente ou não. Qual que é a diferença? A diferença é que pessoas que andam com Deus sabem que isso não é o melhor. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos ser separados. E nós não podemos falar hoje de santidade sem abordar o tema virtual. Porque ele é uma realidade para nós. Ainda que a base dele seja mentira. Porque quase tudo que você vê nas redes sociais é falso. Não é a vida verdadeira. A vida verdadeira mostra que nós temos problemas no casamento para resolver. A vida verdadeira mostra que nós temos problemas financeiros para resolver. Que nós temos problemas uns com os outros para resolver. Porque a vida é assim. Em todos os segmentos nós podemos enfrentar problema familiar. Mas quando você vê pessoas sorrindo, que você pensa, meu Deus, a pessoa é boa, mas a minha é péssima. Inveja, pastor? Também, tem muita. Porque agora, na nossa última viagem que a gente foi, o pessoal falou assim, vamos tirar umas fotos aqui, matar aquela amiga sua de inveja. Eles já estão falando desse jeito. Os guias turísticos. Vamos tirar umas fotos aqui, matar aquela amiga sua de inveja. Hoje já está. Olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu publico poucas fotos minhas de viagem, justamente por causa de uma motivação errada. Pastor, é errado? Não, não é errado publicar, mas quando você quer passar uma impressão errada, aí é errado. Quando você quer mostrar que viajou, que você tem dinheiro, que você viaja, isso pode ser muito perigoso. Você tem poder, Eu amo viajar, mas eu e a Poliana publicamos assim muito poucas fotos, nossa. Justamente para não mostrar para as pessoas que a gente é melhor do que a gente realmente é. E que a vida não é praia ou viagem para fora do Brasil. A vida real vai muito além disso. A vida real é o dia a dia, a gente resolvendo problemas nossos, problemas de outras pessoas, porque todo mundo tem. Mas quando você passa aquela mensagem assim, eu viajo, eu faço isso, a minha vida é feliz, eu sou feliz e eu agradeço a Deus por isso. Mas isso não impede, muitas vezes, o vento soprar, a adversidade, situações para resolver. Irmão, ninguém é diferente de ninguém. Vocês estão entendendo? Então o propósito da serpente é esse, é despertar em nós o desejo pela liberdade, de navegar sem limite na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal hoje são as redes sociais. Aquele desejo de independência surgiu no coração de Eva e tem no coração de todo homem. Eu sei que isso não é o melhor, meu irmão. O melhor é você ter alguém que fala na sua vida, que chega e fala, você está errado nisso. Esse comportamento seu, você tem que mudar. Você precisa mudar. Você tem que ter relacionamento com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal hoje, ela está disfarçada de tecnologia, porque as pessoas estão viciadas nisso. Terceiro, qual que é o processo da queda? Olha só o verso 5. Vendo a mulher que a árvore era boa, antes dela ver que a árvore era boa, ela ouviu. Não estabeleça, não aceite sugestões da serpente. Não estabeleça uma relação de conversa com a serpente. Com serpente você não conversa, porque a serpente seduz. Uma mulher me mandou uma mensagem e eu vou responder para ela aqui. Eu sou casado, sou fiel à minha esposa, nunca aconteceu nada. Não tem nada não. Você está conversando com a serpente.
Homens que conversam com a serpente vão cair. E mulheres também. Irmãos, a pessoa mais espiritual que tem é aquela que foge do pecado. Não é que ela não tem desejo, não, ela tem, mas ela não dá lugar. Se alguém dá uma cantada nela, já toma um coice. E é isso que tem que ser. Se a mulher der uma cantada em você que é homem, dá um coice nessa mulher. Quando eu digo dar um coice, não é literal. Daqui a pouco a polícia está ali na porta. Eu vi você falando, tem que bater em mulher. Estou falando, seja mal educado com ela. Grosso. Pastor, mas a gente tem que ser amável. Com a serpente não tem negócio, filho. Ele fala na boca de mulher e de homem também. O homem te dá uma cantada, trata mal. Estou autorizado, pastor? Tá. Pode fazer isso que eu estou te falando. Com a serpente você não negocia. Aí fica lá de conversinha, papinho, bonitinho, tal, um emotion, já era. Irmão, chega um determinado momento que você não volta atrás mais, e dali para frente, você vai consumar o pecado. Serpente tinha que ter cortado na hora. O que Eva tinha que ter feito? Chute no papo da serpente. Mas ela não fez, ela ouviu. E quando ela ouviu, ela foi seduzida. Então qual que é o processo aqui? Primeiro ela ouviu. Depois a Bíblia fala aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então o processo é, você ouve, depois você vê. Era boa para se comer, agradável aos olhos. E a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então qual que é o processo? Você ouve, você vê, você agrada, você deseja, você pega, come e nem dá. E quando você vira um pecador, você ainda estimula o outro a pecar também. Esse é o processo. Ela ouviu, viu, se agradou, pegou, comeu e deu. Nós precisamos fugir disso. Isso aqui é o processo da queda. Estão entendendo? Amém? Olha só. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui em 1 João capítulo 2, verso 16. João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O que aconteceu aqui? A concupiscência dos olhos de Eva. A serpente despertou isso. O diabo é maligno. Despertou. Como que isso acontece? A pessoa ouviu alguma coisa, né? Pastor, por que vocês falam que a gente tem que mudar a nossa maneira de vestir? Normalmente o problema de vestir pode acontecer com o homem também, mas a gente fala mais das mulheres. A gente regula isso, entre aspas. Porque a pessoa que quer vestir sensual, nós não temos como fazer nada. Mas a gente chama algumas pessoas às vezes e conversa e fala, olha, essa roupa não é adequada. A Poliana antigamente, hoje ela não faz isso mais, mas porque não precisa. Mas antigamente, quando alguém chegava, uma das discípulas dela chegava com um vestido, não aponta ninguém não, com um vestido inadequado, ela chamava a pessoa no quarto e falava assim, olha aqui o guarda-roupa, escolhe uma roupa para você aqui. A pessoa ela toda feliz escolhia. O Poliana falou assim, veste ela e me dá a sua. Veste essa e me dá a sua. Era uma forma gentil da pessoa perceber que não estava vestida adequadamente. Mas é lógico, a pessoa nova convertida, ela chega, ela ainda não tem muita noção dessas coisas. Por quê? Porque a pessoa, quando ela se veste inadequadamente, ela atrai a atenção. É isso aqui, Ela desperta a atenção. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos tomar cuidado com isso, meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado, não só com pessoas, não estou falando de pessoas aqui, porque o maior perigo nem é a igreja, porque as pessoas nem se vestem sensual assim. Uma vez ou outra acontece. Mas nas redes sociais, nos outdoor da vida, na televisão, tudo isso você tem que tomar muito cuidado, porque é a serpente tentando te seduzir. Foge disso. Fala para a pessoa que está do seu lado, sai fora. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é o maior problema das redes sociais? É que as redes sociais entendem você melhor do que o seu marido. Ela conhece tudo ao seu respeito. Lá você pode abrir o coração, você não pode abrir para o marido. Essa é a sensação de liberdade que a rede social te dá.
Já viu pessoas que cara a cara não tem coragem de falar nada para você, fica colocando coisas no Facebook? Você sabe, eu acho que essa foi para mim, viu? Você entra lá e fala, esse cara escreveu isso aqui para mim, tem certeza. Ela tem uma voz para essas pessoas insensatas. Então, as redes sociais te conhecem melhor do que o seu marido. Aí você quer abrir o coração lá, porque você acha que seu marido é grosso e não quer te ouvir. Talvez até porque ele também está ficando tanto nas redes sociais, que ele não quer ouvir você. Mas as redes sociais exercem esse tipo de domínio sobre nós. Por quê, pastor? Porque ela conhece tudo a seu respeito. Sabe tudo de você. Tudo que você, até o que você pensa, o que você gosta de comer. Não, você está exagerando. Não estou, não. Eu quero desafiar você a assistir esse documentário. E eu creio que vai ser muito útil para você. O Dilema das Redes. O nome do documentário lá. Eu quero terminar pedindo para você abrir em Daniel capítulo 1. Verso 1 a 5. Daniel capítulo 1, verso 1 a 5. Diz assim: no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante dos reis. Então a Bíblia diz que lá em Jerusalém, a Babilônia, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, o imperador, foi lá, sitiou a cidade e trouxe cativo o povo, dentre eles alguns jovens que não tinham defeitos, que eram jovens bonitos, que eram saudáveis, inteligentes, e que eles deveriam ficar num tratamento de 3 anos, comendo das iguarias do rei, para depois servir ao rei. Nós precisamos entender, irmãos, que o objetivo do diabo é mudar a nossa identidade. Esse é o propósito. O foco da serpente com o homem, com Eva, foi mudar a identidade de Eva. Mas como que ela fez isso? Ela precisava atingir a identidade de Deus primeiro. A serpente questionou Deus, depois questionou o homem criado por Deus. E tentou mudar essa imagem, transformar essa imagem do homem, porque o homem tinha imagem de Deus. E como Lúcifer tinha inveja de Deus e queria ser igual a Deus, e viu o homem que era igual a Deus, ele tentou mudar a imagem do homem. E ele conseguiu. A serpente foi lá e seduziu e caiu. E aqui, você percebe que a estratégia continua a mesma. A primeira coisa que Nabucodonosor fez, mudou o nome. Sadraque, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles se chamavam. Mudou para Daniel, continuou, foi Beltesassar ou Belsazar? Beltesassar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o diabo ele trabalha para mudar a sua identidade, mas aqueles jovens, mesmo correndo risco de morte, se posicionaram. Esse é o ponto. Pessoas santas, ela não pode ficar ouvindo o que as pessoas falam, não. Porque senão elas nunca serão separadas. Por quê? Porque pessoas que se santificam, elas são criticadas. Elas recebem críticas, lógico, da família, dos amigos. Mas a Bíblia diz que eles se posicionaram, porque era para comer das iguarias do rei. Eu imagino que era uma comida muito boa. Que você olhava para ela, muitas iguarias. Mas eles decidiram, nós não queremos comer essa comida do rei, nem beber o vinho. Nos dê legumes. Esse jejum foi duro, porque você fazer jejum de carne não é fácil. Lá na frente você vê que depois ele comeu carne, mas por um tempo eles se separaram. Nesse tempo aqui eles não comeram.
E aí os chefes, e eles chegaram e falaram: olha, nós não queremos comer das iguarias do rei, nos dá somente legumes, que nós não queremos nos contaminar. Irmãos, nós não podemos nos contaminar com esse mundo. O mundo está perdido. Nós precisamos comer a palavra. Nosso alimento é a palavra. E sempre o diabo vai tentar mudar a sua identidade através da sua comida. Eu não estou falando da sua comida física, não. Daquilo que você está se alimentando. Você se alimenta de rede social? Você se alimenta da palavra? Qual que é o seu alimento hoje? Porque tem pessoas que estão se alimentando. E quando eu digo alimento, você pode falar: não, mas eu estou ouvindo a palavra do fulano de tal. Cuidado até com as palavras que você ouve hoje. Tem que saber. Porque o que tem de heresia aí, o que tem gente falando heresia, não é porque eu sou melhor do que as pessoas, não é isso. Mas a minha vida você conhece. E de quem está pregando lá do outro lado, você não sabe quem é. Eu sei que tem N pregadores que são de Deus na internet, muitos, que eu ouço. Mas é fácil a gente olhar para quem está longe e admirar. E é muito fácil também olhar para quem está perto e criticar. Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: nós não queremos comer essa comida. Não é para nós. A Bíblia diz que Daniel então lançou um desafio. Faz o seguinte: durante 10 dias apenas, nos dê legumes, enquanto que os outros podem comer tudo. Vamos ver como é que vai estar cada um depois de 10 dias. Passaram os 10 dias. A palavra diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma aparência muito melhor do que aqueles que comeram das iguarias do rei. E eles perceberam. Foi percebido que eles tinham uma aparência diferente, que eles estavam mais robustos, talvez mais felizes, com uma aparência diferente, porque quando você decide ter uma vida santa, é isso que vai acontecer. Você vai estar mais fortalecido, você vai ter um ânimo diferente, você vai encarar as adversidades de uma outra perspectiva, porque você vai encarar na perspectiva de fé, e quando você encara qualquer situação na perspectiva da fé, você vai vencer, você vai ter ânimo, você vai ser robusto. Olha o verso 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesassar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando você toma uma decisão de ser alguém santo e espiritual, Deus já começa a mover. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos de 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e os jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Mas qual que é a conclusão da história? A conclusão é que quando esses jovens foram colocados diante do rei, diante de Nabucodonosor, a palavra diz que eles foram achados 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros sábios. E a Bíblia ainda completa: mas a Daniel, Deus deu o poder de interpretar sonhos e visões. Meu irmão, você pode viver uma vida cristã comum, se é que se pode viver uma vida cristã comum. Mas eu digo aquela vida cristã que você está salvo, mas não se santificou. Você vai estar limitado a viver uma vida
entre aspas, com vários problemas, sem conseguir vencer determinadas situações da sua vida. Mas você também pode viver uma vida cristã santa. E quando você vive uma vida cristã santa, você vai ser colocado diante de reis. Você vai se achar 10 vezes mais inteligente. Mas não é só isso. Porque Daniel não foi colocado só de frente ao rei, foi achado 10 vezes mais inteligente. Mas ele também foi lançado, enfrentou o problema, foi lançado numa cova de leões que não tocaram em Daniel. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha, que não teve poder sobre eles. Só pessoas santas podem experimentar o poder de Deus. Só pessoas consagradas vão ver o livramento de Deus em situações como esta. Só pessoas consagradas podem, de fato, orar e imediatamente ter sua resposta respondida em situações graves como foi a deles. Então, quando você se consagra, se torna santo, você vai ver Deus te usando poderosamente para salvar outras vidas. Quando você pregar a palavra, você vai ver Deus te usando para orar com os enfermos e eles serão curados. Você vai ver Deus te usando com autoridade para expulsar demônio. Deus vai ver você vai ver Deus te usando para restaurar casamentos, famílias. Isso de Deus nos usar é uma prerrogativa de quem se separa. Ontem eu estava falando aqui para o Elias que o contrário de santo não é pecador. Talvez você pense que o contrário de santo é pecador. Não é. O contrário de santo é comum. Então tem pessoas que são santas e tem pessoas que são comuns. Tem crente santo e tem crente comum. Pastores, ambos vão para o céu? Sim, não é sobre isso que eu estou falando. Mas ambos serão usados por Deus? Não. Os santos serão. Por isso nós temos que nos separar. E falar de separação hoje, não abordar o tema rede social, é o mesmo que não falar. Nós precisamos viver uma vida verdadeira. Uma vida que as pessoas sabem que nós temos medos, que nós fracassamos, que nós erramos, que ficamos deprimidos, que fraquejamos e até mesmo pecamos. Que é totalmente diferente da vida que é transmitida por trás das câmeras. Que é uma vida de 1000 maravilhas. Quem é assim? Eu posso dizer, eu tenho paz no meu coração, irmãos, graças a Deus. Até mesmo quando o vento sopra ao contrário, quando tem adversidade. Porque eu tenho Jesus, isso é maravilhoso. Eu não quero pregar para ninguém, não quero que ninguém pense que a minha vida é uma vida que não existe problema. Existe, como de qualquer outra pessoa. Mas pelo menos eu tenho Jesus, tenho paz, tenho o Espírito Santo que me guia. E eu tenho caminhado para conhecer a palavra de Deus e a verdade.